Bom, gente, eu finalmente consegui gravar um vídeo que eu vou passar para vocês agora. Eu vou tentar manter uma frequência assim de um por semana, qualquer coisa assim. Não vai dar para falar de toda a ementa assim via vídeo, porque a ementa é grande e a falta do contato assim presencial, né, faz diferença nessa hora, porque eu não sei se eu estou indo muito rápido ou vocês estão com muita dúvida. E aí então eu prefiro fazer um conteúdo menor pra gente conseguir, bom, não ficar parado, né? Conseguir falar de pelo menos alguma coisa. E quando as aulas voltarem, se voltarem nesse semestre, né? Eu imagino que volte. A gente não precisa repor tanta aula, tá? Então vamos lá. Eu já tinha pedido para vocês pelo Google Sala de Aula para vocês lerem a seção 1 e 2 do capítulo 7, né, que fala de equações diferenciais ordinárias e como resolver essas equações no computador, numericamente. Então essa aulazinha que eu vou fazer aqui para vocês hoje nesse vídeo é baseada naquele capítulo e a gente vai ver um exemplo em Python, tá? É o que falta naquele capítulo, e a gente vai ver também como usa as funções da biblioteca scipy.optimize para resolver equações diferenciais, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai tentar resolver, né, usando o computador, é achar a função y de t, cuja derivada é uma função conhecida de t e de y. Então t é uma variável independente, t, você pode dizer que é o tempo, mas não é necessariamente o tempo, é uma variável independente. E o y de t é a função que você quer achar, tá? Só que ela está dada na forma de uma equação diferencial nesse formato, né? Uma equação diferencial de primeira ordem, porque só aparece a derivada primeira de y. Y' de t é uma função f conhecida, você sabe qual é, de t e de y. Além disso, você sabe uma condição inicial, o valor de y em t igual a zero, que é um dado y0 que você também conhece, certo? Aqui está um exemplo, ó, né? Uma equação diferencial dada por y', a derivada de y em relação ao tempo é igual a y mais 2t. E a condição inicial está aqui, o y em x igual a zero, em t igual a zero, melhor dizendo, é igual a 1. Tá? Usando os métodos de cálculo 4, que vocês aprendem em cálculo 4, você vê que a solução exata é dada por essa equação aqui. Tá? Não vou entrar em detalhes em como obter isso. Em princípio, você deveria saber depois que passou em cálculo 4. A gente vai ver, né, que apesar da forma dessa equação 1 aqui, que é a equação diferencial, né, ser bastante simples, ou seja, é uma equação diferencial de primeira ordem, só tem derivada primeira, e ainda está isolada, né? A derivada está isolada de um lado e o y e o t estão do outro lado. Apesar de ser tão simples assim, essa forma 1 ela serve para praticamente qualquer equação diferencial ordinária, tá? Inclusive de ordens maiores do que 1, segunda ordem, terceira, o que seja, tá bom? Inclusive para sistemas de equações diferenciais também serve, mas isso vamos ver com o tempo. Bom, qual é o plano dessa aula aqui que eu vou falar hoje, né? Nesse vídeo? Talvez eu divida em mais de um vídeo para você ficar muito longo. Nessa apresentação eu só vou falar em detalhes do método de Euler, que é o método mais simples para resolver equações diferenciais. Outros métodos, como o Runge-Kutta, o Fellberg, todos estão na apostila, então você pode ler se quiser, tá? Então isso é o que eu falei que eu não vou conseguir cumprir a ementa inteira, eu não vou conseguir falar de outros métodos. Então eu prefiro falar só do método de Euler, que é bem simples e rápido de fazer. Quem tiver interesse, acompanhe aqui no Google Classroom. Quando as aulas voltarem, eu volto a mencionar esses métodos. E eu vou falar também hoje de como usar a biblioteca SciPy Integrate, tá? Para resolver equações diferenciais. Então esse é o plano da aula. Vamos lá falar do método de Euler, tá bom? Então o Euler, ele era um matemático suíço lá do século XVIII. E ele que propôs esse problema. Ele queria achar a função y de t que satisfaz a equação diferencial y' igual a uma função conhecida de t e de y, com uma condição inicial de y em t igual a zero é y0, conhecido. O que o Euler pensou foi fazer uma discretização da equação diferencial.
Então, isso significa que você vai calcular a função y de t apenas em alguns valores de t. Por exemplo, como mostra a figura aqui, ó, em valores t0, t1, t2, etc., igualmente espaçados, né, de um passo h. Então, h é o passo entre cada dois valores consecutivos de t. Então, eu posso escrever qualquer um dos tn como n vezes h, né? Porque sempre começa no zero. O t0 é 0, o t1 é o h, t2 é 2h e etc. Tá? Isso é o que a gente chama de uma malha de pontos tn igualmente espaçados ao longo do domínio da variável independente t. Tudo bem? Então, ao invés de calcular a curva azul desse gráfico, que é a função que eu procuro, y de t, eu obtenho alguns pontos, de forma aproximada, como a gente vai ver. Tá? E chamo esses pontos de y0, que é o y calculado em t0, o y1 é o y de t1, e assim vai. Tá? Depois disso, o Euler fez o seguinte, ele expandiu a função y como uma série de Taylor ao redor de t. Então, o y de t mais h, por série de Taylor, né, é igual ao y de t, mais y' de t, h, mais 1 meio de y, duas linhas de t, h ao quadrado, mais 1 sobre 3 fatorial, etc, etc, etc. Tá? Essa é a série de Taylor que todo mundo conhece. Mas o que o Euler fez, que ele é malandro, ele só pegou até a primeira derivada, até a primeira ordem em h. h é um número pequeno, né, em princípio, porque você está querendo fazer uma malha de pontos em que o h seja pequeno, não como está desenhado aqui, que é muito grande. Para você ter bastante pontos, vários pontos da curva. Então, o h é um número pequeno, de preferência. Então, né, h sendo pequeno, h ao quadrado é menor ainda, e h ao cubo é menor ainda. Então, mantendo só até h, e se h for bastante pequeno, essa aproximação é boa. Tá? Então, y de t mais h aproximadamente igual ao y do tempo, né, no próprio t, mais a derivada y' de t vezes o h, que eu passo. Tá? Agora, o Euler está querendo resolver essa equação diferencial, né, como a gente tinha visto. Então, eu posso substituir aqui o y' de t por f de ty. E eu fiz isso aqui nessa equação. Né? Basta substituir o y' por f de ty. Agora, faz o seguinte, ao invés de escrever t nessa equação, escreve tn. Né? Então, o t mais h é o tn mais h, que é o tn mais 1. Né? Veja na figura. Ó. O t0 é o t1 é igual ao t0 mais h. Certo? O t0 é 0, então o t1 é igual a h. O t2 é igual ao t1 mais h. Ou seja, é igual a 2h. E assim vai. Então, um tn mais 1 é sempre igual ao tn mais h. Tudo bem? Então, colocando aqui t mais h igual ao tn mais 1, o t, tn, e aqui o f de tn, ytn vezes h, eu tenho uma relação que me dá o valor da função em um t posterior em função do que você já sabe no t anterior. Tá? Vamos só colocar uma notação um pouco mais simplificada, vou chamar y de tn de yn, né? Simplesmente isso, como eu já tinha feito antes na figura, né? E o f de tn, y de tn, eu vou chamar isso para simplificar de fn, já que tudo depende só dos valores de tn. Né? Vou chamar isso de fn, portanto eu reescrevo essa equação aqui dessa forma mais simples. yn mais 1 igual a yn mais h fn. Essa equação aqui é uma equação de recorrência do método de Euler de resolver equações diferenciais. Por que recorrência? Porque você precisa dos valores do instante anterior para calcular os valores no instante posterior. Né? Então, se você sabe o yn e o fn, você sabe o yn mais 1. Tudo bem? Então é uma equação recursiva, recorrente, né? Que permite você encontrar vários valores de y de t em vários valores de t dados por nh, né? Usando um passo h a partir da condição inicial y0 igual a y de t0, sendo que t0 é 0. Faz sentido isso, não? Né? Então eu conheço o y0, então eu conheço também o f de 0, y0. Eu sei qual é a função f. Então isso aqui eu conheço tudo, calculo y1. Né? Com y1 eu calculo y2.
com y2 eu calculo y3. E vou fazendo isso, né, aumentando o tempo, aumentando o n, né, aumentando o n, então aumenta também o tempo, e vou calculando a função y recursivamente a partir de t igual a zero, obtendo vários pontos, né? Isso aqui eu conheço, obtenho esse y1 a partir do método de Euler, com y1 calculo y2 com o método de Euler e vou calculando ponto a ponto, né? Claro que se o h é pequeno, como eu já disse, né, se o h é um número bem pequeno, eu vou ter bastante pontos dessa equação. Vamos ver isso como um exemplo. É o mesmo exemplo que eu usei aqui no começo para dar o exemplo de equação diferencial. Essa equação diferencial é aquela que eu quero resolver, né, com a condição inicial y de 0 igual a 1. E a gente sabe que a resposta exata é essa daqui. Tudo bem? Então eu recomendo vocês abrirem esse arquivo Python e acompanhar ou tentar rodar, tá, no computador de vocês. Tudo bem? Depois eu vou fazer um outro vídeo dando uma dica de que se você não tiver Python no computador, dá para rodar ele online, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então vou fazer o seguinte, eu vou parar esse vídeo por aqui, enquanto vocês vão se preparando, né, abrindo o Python, e eu vou fazer um outro vídeo agora para mostrar como rodar códigos Python no computador, sem precisar instalar Python, se você não tiver. Se tiver, tudo bem. E aí eu vou fazer um terceiro vídeo que é mostrar esse código, tá? Então daqui a pouco eu volto.